Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Com a mais recente ação do exército de Israel, os militantes em Gaza perderam sua influência, e a unidade de forças especiais de Israel, chamada Sayeret Matkal, conseguiu resgatar todos os reféns israelenses da área. Em sua última operação, eles também conseguiram resgatar outros reféns que consideravam como último recurso antes de apresentar um ultimato contra Israel. Os militantes de Gaza estão pedindo por um cessar-fogo, pois tomaram centenas de cidadãos israelenses como reféns durante os ataques de 7 de outubro, levando a uma das maiores crises na história do Oriente Médio. Ao longo dos últimos 2 meses, as forças de defesa de Israel têm realizado operações aéreas e terrestres na faixa de Gaza para garantir o retorno seguro dos reféns israelenses e eliminar ameaças à segurança das fronteiras. Na primeira fase da guerra, as Forças de Defesa de Israel, IDF, conseguiram desativar muitos locais controlados por militantes em Gaza. Isso incluiu uma operação terrestre no norte de Gaza e o resgate de reféns pela Unidade de Forças Especiais Sor Ratkal. Graças a essas ações, muitos cidadãos israelenses foram evacuados da faixa de Gaza. Durante um acordo temporário de cessar-fogo, mais de 110 reféns israelenses puderam retornar a seus países. No entanto, após o fim do cessar-fogo, um ataque surpresa das forças de Gaza levou as IDF a mudar para um novo plano de batalha. Isso resultou em uma mudança favorável na guerra, com operações recentes no sul da região. Apesar desse progresso, a presença contínua de reféns israelenses causou grande tensão no mercado interno e na política de Israel. As forças em Gaza buscam influenciar a reação do povo israelense em relação ao governo de Tel Aviv durante a crise dos reféns. Em um determinado momento, as forças de Gaza demandaram a implementação de um cessar-fogo e sugeriram que a libertação dos reféns só ocorreria mediante a aceitação desse acordo. Além disso, buscavam exercer pressão sobre Tel Aviv, pleiteando a retirada completa das tropas israelenses da área. Contudo, diante da mais recente operação organizada pelas Forças de Defesa de Israel, estas não se renderam às ameaças dos militantes de Gaza. Após receber informações do serviço de inteligência Mossad, que indicavam que um grande número de israelenses estava sendo mantido como reféns em um túnel na cidade de Al-Maazi, ao sul de Gaza, as forças de defesa de Israel decidiram agir. Diante dessa situação crítica, a IDF optou por organizar uma ampla operação de resgate de reféns e acionou a Unidade de Forças Especiais. Se para enfrentar a emergência, na calada da noite, Matt convocou as tropas altamente treinadas das Forças Especiais de Israel, que foram mobilizadas silenciosamente por lanchas através do estratégico porto de Ashdod. Ao romper das primeiras horas da noite, estas forças especiais chegaram furtivamente à periferia da cidade. Desembarcando com grande cautela, os soldados israelenses Al-Massi executaram uma meticulosa busca em larga escala na área circundante, visando identificar possíveis entradas na intrincada rede de túneis na região. Após algumas horas de operação, os militantes em Gaza perceberam a presença das forças israelenses e retaliaram, atacando a entrada do túnel. Entretanto, munida do que há de mais moderno em equipamento militar, a Unidade Especial das Forças Armadas de Israel conseguiu frustrar o ataque dos militantes de Gaza. Movendo-se com destreza, graças a avançados óculos de visão noturna, a unidade explorou eficazmente diversas áreas em Gaza. Os militantes, em desvantagem numérica e desprovidos do equipamento necessário, encontraram uma resistência formidável diante dos soldados israelenses, que, com sua formação profissional, neutralizaram a ameaça durante confrontos de curta duração. Este episódio destaca a habilidade e superioridade técnica das Forças Especiais de Israel em operações delicadas e de alta complexidade, ao perceberem que estavam exauridos de munição para continuar o embate contra os militantes de Gaza. Ao amanhecer, estes decidiram emergir dos túneis, sinalizando rendição ao erguer uma bandeira branca. No entanto, a Unidade de Forças Especiais de Israel adotou precauções, considerando a possibilidade de haver reféns israelenses nos túneis, e optou por não adentrar imediatamente. Após interrogatório, os militantes de Gaza que se renderam revelaram às forças especiais israelenses que os combatentes em Al-Maazi foram enviados para Khan Younis
e encarregados de proteger essa linha específica de túnel. Com base nessas informações, as forças especiais israelenses avançaram ao longo da rota do túnel. Assim que a equipe das forças especiais alcançou o trecho onde vários reféns israelenses estavam detidos, procederam ao resgate desses indivíduos dos túneis. Posteriormente, entraram em comunicação com o comando terrestre em Tel Aviv para solicitar apoio adicional. As forças terrestres de Israel responderam afirmativamente ao pedido das forças especiais, destacando que havia no túnel um considerável estoque de munições estrategicamente alinhadas na terra. Este desdobramento ressalta a complexidade e a importância das operações coordenadas para assegurar não apenas a libertação de reféns, mas também o controle efetivo das instalações e recursos estratégicos. A liderança da força tomou a decisão estratégica de despachar a imponente divisão blindada israelense como parte integrante da operação coordenada liderada pelo CITMAT. A chegada triunfante das tropas, responsáveis pelo resgate de reféns israelenses e transportadas até o porto de Ashdod por meio de lanchas, foi celebrada com grande entusiasmo em Tel Aviv. Ao alcançar a entrada do túnel em Alassi, a divisão blindada israelense iniciou uma operação significativa de bombeamento de água do mar. Utilizando petroleiros previamente posicionados, despejaram grandes volumes de água nos túneis que pertenciam às forças de Gaza. Esse engenhoso movimento rapidamente tornou esses túneis inutilizáveis. Os registros visuais dessa ação, compartilhados nas plataformas de redes sociais pela divisão blindada, reverberaram de maneira notável em toda a sociedade israelense. Soldados israelenses, ao comentarem sobre essa estratégia, destacaram a eficácia em neutralizar a capacidade operacional dos militantes de Gaza, privando-os do uso dos túneis e de qualquer chance de empregar reféns como instrumento de pressão. Com firmeza, expressaram a convicção de que, cedo ou tarde, a vitória seria alcançada nesta guerra que enfrentavam. A recente declaração das Forças de Defesa de Israel capturou a atenção de todos, direcionando os olhares para Tel Aviv, uma cidade conhecida por suas declarações sobre a possibilidade de um cessar-fogo temporário. Nos últimos dias, tem havido um rápido aumento no interesse em torno dessa questão, sendo o fator preponderante para a disseminação dessas especulações sobre a trégua. O principal impulsionador desse crescente clamor por um cessar-fogo foi a declaração proferida pelas forças de Gaza. O porta-voz dessas forças, Abu Ida, afirmou que a única condição para a libertação dos reféns israelenses seria a assinatura de um cessar-fogo, com a condição adicional de que as tropas israelenses se retirassem da área. Esse anúncio ecoou nas palavras de líderes políticos proeminentes dentro da organização. Além disso, esse cenário despertou considerável expectativa mundial, com pessoas ao redor do globo aguardando ansiosamente pela resposta de Tel Aviv a essas condições propostas. No entanto, a dinâmica mudou significativamente com a bem-sucedida operação de resgate de reféns realizada pelas forças especiais israelenses. Isso resultou na perda de influência das forças de Gaza sobre os termos do cessar-fogo. Elas foram efetivamente encurraladas, especialmente após uma declaração emitida pelo exército israelense, que categorizou as forças em Gaza como uma organização paramilitar ilegal. Além disso, o exército israelense alegou que a confiança depositada nessas forças durante as últimas horas do cessar-fogo temporário foi recompensada com uma quebra desse acordo por parte das forças de Gaza. Essa mudança de eventos reflete um novo contexto na dinâmica do conflito. As forças de defesa de Israel afirmaram que os militantes de Gaza retomaram os confrontos enquanto as negociações para a continuidade do cessar-fogo temporário estavam em andamento. Eles expressaram determinação em resolver a situação no campo de batalha, não por meio da diplomacia. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, emitiu um comunicado conjunto durante a visita do secretário de Defesa do EUA, Lloyd Austin, enfatizando que estão prontos para avançar para a segunda fase do novo plano de guerra. Eles destacaram que o exército israelense, que já domina o norte de Gaza, obteve resultados positivos também no sul de Gaza. Gallant mencionou que em todas as áreas onde concluíram a missão, planejam gradualmente passar para a próxima fase e começar a trabalhar para trazer de volta o povo da região afetada. Ele indicou que isso pode acontecer mais cedo no norte do que no sul.
O secretário de Defesa Austin afirmou que não podem garantir quando a guerra terminará, mas que a crise será resolvida com o apoio militar e financeiro contínuo fornecido a Israel. Que as reflexões sobre a complexidade do conflito inspirem a busca constante por soluções pacíficas e a esperança de um futuro onde a compreensão mútua prevaleça sobre a discordância. Adeus por agora, a esperança de um amanhã mais pacífico.